sobre as irregularidades que houveram no processo dos acordos bilaterais, de tal forma que nós soubemos através da African Intelligence que há pagamentos que não foram feitos do lado do moçambicano para o lado ruandês. Eu não sei até que ponto isto é verdade, mas está lá. Então, eu acho que nós não ficamos claros exatamente porque a Assembleia da República, que foi o último ponto do remate do Dr. Ela Jaona, não tem informação. Então, seria importante que, aliás, o presidente Chapo, como um jurista, eu esperava que fosse a primeira coisa a querer cumprir ou então a querer esclarecer. Dois, olhando para o caso da Tanzânia, outro que a gente não tem clareza sobre o que está por detrás deste contrato. O último aspecto, talvez, que eu poderia comentar é que existe uma dissonância aqui entre aquilo que é o orçamento geral do Estado e aquilo que é a estratégia do presidente, ou seja, ter um reforço estrangeiro e quando o fogo estiver calmo ou então controlado, as forças de defesa nacional tomarem um controle. A dissonância é a seguinte, é que o próprio orçamento, aliás, o orçamento geral do Estado já vem reduzido para a questão da defesa e segurança. E a pergunta torna-se mais difícil prever um futuro em que as nossas forças estarão totalmente com o controle da situação. Sim, isto mostra mais uma tendência para a dependência e não uma tendência para, vamos assim dizer, independência. Eu posso estar errado, talvez haja um e outro aspecto que não esteja a observar, mas fica por agora essa nota. Construímos a ideia de que todos os contratos, independentemente de novo ou antigo, vão ser renegociados. Mas aqueles que estudam direito, pelo menos consultei várias pessoas e na altura deixaram claro que contratos em vigor ninguém ousa mexer, sob o risco de entrar-se numa batalha jurídica em tribunais internacionais. Quer isto dizer que os contratos que vão ser renegociados são os contratos que estão no final, como o contrato da TRAC, da Kenmar, e deve haver outros, e os novos contratos. Aqui vale a pena a questão da renegociação, é para aqueles que estão em vigor. Vamos ter a expectativa de ver também chegar o contrato a questão da Mosal, mas mais importante ainda, é verdade, o TIOA facilitou-nos o acesso à entrevista. Seria interessante não vir colocada a questão que parece marginal, é a reflexão à volta do processamento dos recursos naturais em Moçambique. Se for a ver estes contratos, com exceção da questão da estrada, versam todos sobre recursos naturais. Então, não fazer esta questão, naturalmente que o Presidente só vai responder às questões que lhe são colocadas. E tenho insistido sempre que a qualidade do debate depende da qualidade de perguntas que o entrevistador faz e não necessariamente do entrevistado começar a responder e disparar sobre questões que não lhe foram colocadas. Foi o documento principal do manifesto que esteve disponível na página, é aquilo que foi também as declarações do Presidente durante também a campanha eleitoral. Ficou claro que tinha... Quer dizer, a palavra de ordem era a negociação a renegociação dos contratos. Agora, é claro que agora ele está sentado na cadeira do presidente e sente, obviamente, pressão de diferentes grupos de interesse, porque algumas coisas que o país perde beneficia certos grupos. E esses grupos fazem presidentes, esses grupos fazem primeiros-ministros, esses grupos fazem... deputados. Então, creio que pode ser, em parte, resultado de ter maior pendor aonde ele consiga ter maior vantagem, primeiro em termos de grupos de negociação, segundo em termos de processos que, por exemplo, têm a ver com questões de renovação. E eu vou dizer, e tenho dito, que esses contratos não se negociam. Eu sou cético e permaneço de pés juntos, estou bem firme nisto que não se negocia. Agora,
Existem janelas em que o presidente... Aliás, muito antes de janelas, eu acho que o primeiro ponto essencial não é negociar o contrato, é ser bastante inteligente na arquitetura ou na engenharia, vamos assim dizer... Dos projetos. Não dos projetos. Primeiro, eu acho que está na questão da tributação. Porque mas eu acho que perdemos muito tempo com a questão da negociação dos contratos. Porque, primeiro, se tu negocias, crias um mau clima no ambiente de negócio em Moçambique. Isso não é bom para os investidores. Segundo, se tu negocias, vais negociar até que banda e porquê, o que é que vais colocar à mesa como, vamos assim dizer, o objeto ou a causa principal para a negociação. Eu não vejo. E depois, a arquitetura, vamos assim dizer, daquilo que é a parte legal. Essas empresas, antes de assinar qualquer coisa, levam os documentos para as maiores firmas. E Moçambique não tem a capacidade de firmas, sob o ponto de vista de comércio internacional. Não digo que não haja bons advogados, mas precisa de uma maior capacidade para enfrentar os tigres em termos das grandes empresas. Agora, o que eu acho que tem que fazer, primeiro, talvez posso dar essa como minha última contribuição, é que primeiro Moçambique tem que deixar a coisa de sempre ter que ser parceiro, vamos assim dizer, desses tipos de investimento. Não há necessidade. Não há necessidade porque é aí onde perde a capacidade tributária. E é aí que não dá, por causa do tempo, desenvolver, mas que perde-se tudo. Ou seja, Moçambique deve, até para mim, deve retirar-se dessas PPPs que tem com essas empresas do Manter-se como dono dos recursos? Mantém-se como dono de recurso e tributa. Ou seja, vai para a Total, se tiver alguma ação, e diz, olha, a partir de hoje eu não quero esta ação, é tua, a minha parte eu já não quero, mas eu quero tributar. Ou seja, deve focar-se naquilo que é o seu papel, tributação. A justiça em qualquer país, e em Moçambique em particular, deve ser guardiã da Constituição e não deve, em nenhum momento, ser refém da conjuntura política. Repito que a justiça deve ser guardiã da Constituição e em nenhum momento deve ficar refém da conjuntura política. O segundo aspecto que levanto é que a democracia ela morre lentamente quando o poder político interfere na independência dos tribunais, no caso do poder judicial. Neste caso em particular, nós tivemos acesso à entrevista. O Dr. Gamito, como presidente do Constitucional, revelou a sua parte da história, não é? Não temos a outra parte, que é a parte do presidente Nunes, mas em face dos dados que nós temos, levanta a questão da independência dos poderes e mais do que a independência tem a ver com o facto de, não obstante o Presidente do Tribunal do Conselho Constitucional, ter indicação, ser nomeado pelo Presidente, mas a Constituição deixa claro que há independência deste juiz e deste Presidente. Quer isto dizer, vem aqui ao de cima uma questão que a minha mãe sempre repetia para mim, que é se quer ser respeitado, dá-te o respeito. Se não te dás o respeito, jamais serás respeitado. Há aqui muitas vezes na nossa esfera política vemos juízes, vemos atores das mais diversas áreas com o argumento de que não agiram como deviam agir porque houve interferência política. É a velha desculpa de quem não se dá o respeito e de quem nunca será respeitado. Creio que este é o meu primeiro comentário à volta desta questão.